No finalzinho da E3 surgiu um grande assunto, Project Scarlett, o novo Xbox, vamos falar dele agora. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu eu falando que nós vamos falar hoje do novo Project Scarlett, exatamente, o novo Xbox que já está sendo construído e no finalzinho da E3 de forma sorrateira, através de uma pequena entrevista, foi confirmado pela Microsoft que já há o desenvolvimento, inclusive o nome oficial, o codinome desse projeto é Project Scarlett. O novo Xbox aí, aparentemente, pode ser mais de um dispositivo, porque como foi confirmado, como foi noticiado e como foi falado pela própria Microsoft, faz parte de um projeto dos novos dispositivos e funcionalidades Xbox que virão para 2020 ou 2021. E é claro, é óbvio, é lógico que aqui é o canal Tecnologia para Games e nós vamos aí fazer a projeção do que poderia ser esse Project Scarlett, do que poderia ser o futuro do Xbox One X, e é óbvio, é claro, é lógico, o que ele está falando em relação a outros dispositivos Xbox. A gente vai chegar, inclusive, a falar sobre o projeto de stream da Microsoft para stream de jogos através do seu Cloud Computing no Azure. Então fica aí que a informação é muito bacana, muito legal, e já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Recado importante para você que não conferiu as coberturas que nós fizemos na E3, é que o Detonando Geek está lançando o seu óculos oficial gamer com a linha Detonando Geek limitada Gotcos. O óculos gamer aí, inclusive, tem uma promoção, o link tá na descrição, para você concorrer aí ao óculos número 1. Exatamente, são apenas 300 unidades que serão comercializadas e você pode ganhar o número 1 que vai ser sorteado no canal. O link tá na descrição, corre lá para participar. A E3 2018, que é óbvio, é claro, é lógico, teve cobertura aí de todas as conferências das fabricantes de console, Microsoft, PlayStation e Nintendo, que as lives estão aí disponíveis no canal para você conferir se perdeu alguma coisa. Foi focada única e exclusivamente em jogos, não houve aí nenhum anúncio de hardware, e do lado da Microsoft, inclusive, aí veio com um número grande de jogos. Uma das maiores festas que foram feitas aí na E3 foi na conferência da Microsoft. No entanto, ao finalzinho da E3, de forma sorrateira, em uma entrevista ao Torrent, um site aí de notícias também para gamers, foi colocado que já está em desenvolvimento o novo Xbox com o codinome de Project Scarlett. Pode ser aí um novo derivativo de vários dispositivos para gaming Xbox e principalmente, conforme foi falado na entrevista, é focado exclusivamente para gaming. Então a gente vai aí dissecar um pouco essa informação, trazer aí um pouco de lucidez do que está escuro, porque não foi revelado absolutamente nada, mas a gente já vai fazer uma projeção baseado no que o Xbox One X é hoje, baseado no que o Xbox One X poderá ser amanhã, e é claro, é óbvio, é lógico, vamos aproveitar uma deixa aí para falar do serviço de stream da Microsoft, do Azure, que também está em desenvolvimento. Então nós vamos juntar toda essa tecnologia, boatos e informações oficiais e montar a nossa projeção do que você deve esperar aí neste novo ou novos consoles. Então nós vamos seguir a nossa linha de projeção baseada exatamente nessa ideia fictícia de que terá dois produtos aí relacionados à linha Xbox, cada um com as suas especificações próprias e seu tipo de serviço, ambos rodando os mesmos jogos, só com especificações, resoluções e performance diferentes. Vamos começar, é lógico, pela cereja do bolo e vamos falar aí do produto que nós especificamos como o Premium, ou seja, o substituto do Xbox One X. Então a gente vai colocar o nome fantástico de Scarlett Premium, exatamente. Por quê? Porque a gente não faz a menor ideia de como a Microsoft vai colocar o nome nesse cara. Vamos manter a nossa projeção com bastante pé no chão e a gente não acredita em hipótese alguma que a Microsoft ou qualquer outra empresa do planeta Terra esteja pensando em 8K para 2020, porque é demasiadamente impossível pensar nisso nesse momento. Então vamos pensar que a Microsoft para o novo Xbox One X ou o Project Scarlett Premium, ela estará pensando em 4K, mas com aumento de FPS. Então ela poderia entregar mais jogos a 4K 60. Então essa é a nossa meta, nós vamos aí aumentar a performance do console para tentar chegar nos 4K 60 na grande maioria dos jogos. Para isso a gente vai ter que eliminar o processador que já se encontra aí no Xbox One X. Eu estou falando de CPU, não GPU, tá ok? Esse processador atual é o Jaguar de 8 núcleos e todo mundo sabe que o Jaguar de 8 núcleos ele está resistindo aí nas gerações atuais de consoles. No entanto, ele já deveria ter ido embora, mas por uma questão de custo também estão aproveitando e amplificando os cores aí o
máximo que podem, mas ele não deve estar aí num próximo console, então a gente acredita que o Scarlet Premium virá aí já com arquitetura de núcleo Zen. Perceba que não é Ryzen. Ryzen é o produto processador para desktop da AMD. Zen é a arquitetura de núcleo, então a gente não está falando que vai vir com Ryzen, e sim com um derivativo de Ryzen com arquitetura Zen nos núcleos. Isso quer dizer o quê? Que ele vai trabalhar com multithread de 2 tarefas por núcleo. Dessa forma ele nem precisaria de ter 8 núcleos, a Microsoft poderia optar por um modelo de 6 núcleos com 12 threads e aumentar aí o seu clock de 2.3 GHz, que é atualmente no Jaguar 8 núcleos, para 3.2 GHz aí nesse processador. Ele se assemelharia em capacidades, ou pelo menos em especificações, com o Ryzen 1600 atualmente vendido no mercado. É óbvio, é claro, é lógico que trata-se de uma solução semi-custom, ou seja, a AMD fabrica customizado para a Microsoft, ou seja, esse produto pode ser ampliado ou diminuído em alguns fatores aí, ou clock, ou memória cache, ou quantidade de núcleos. Outra coisa importante para falar é que esse processador já viria aí com processo de fabricação FinFET de 14 nanômetros. Por quê? Porque o Jaguar de 8 núcleos trabalha com processo de fabricação 16 nanômetros. Quando você diminui a quantidade de nanômetros, ou seja, o espaçamento aí do processador, você pode aumentar a quantidade de transistores. E aumentando a quantidade de transistores, você aumenta a quantidade de performance. Ou você pode manter os mesmos transistores, mas também aumentar a capacidade energética do processador, a maneira com que ele trabalha. Então, migrando de 16 nanômetros para 14 nanômetros, a Microsoft teria um ganho aí performático em relação à sua CPU. Vamos lá então, agora vamos falar um pouco de GPU, que é a cereja do bolo, que é o que todo mundo quer saber, e principalmente o que a gente deveria mudar para alcançar aí esses 4K 60, ou próximo disso a gente se livrar do travamento de 30. O Xbox One X consegue entregar na grande maioria dos jogos 4K nativo a 30, e em alguns jogos ele consegue entregar 460. Uma grande revelação foi na própria E3, Forza Horizon 4 conseguirá entregar 4K 60 mesmo sendo um mundo aberto. Dessa maneira a gente acredita que isso seja um trabalho tanto de hardware como otimização do jogo para que consiga entregar nessa resolução e também para entregar nessa quantidade de FPS. E com o novo Xbox não deve ser diferente, a otimização de jogos são necessárias para o console, como nós explicamos aí sobre a arquitetura de consoles num vídeo anterior do canal. A arquitetura hoje da GPU do Xbox One X, ela vem com CGN 4.0, uma arquitetura anterior da AMD. Hoje nos produtos da AMD linha Premium da Vega 64, por exemplo, Vega 56, já a arquitetura encontrada é CGN 5.0. Então a gente acredita que venha com a arquitetura CGN 5.0, a mesma que contém na Vega. Não necessariamente seria uma Vega dentro do Xbox One X. Lembre, estamos falando de um chip semi-custom, ou seja, a AMD vai utilizar as tecnologias existentes e criadas por ela, mas vai customizar a necessidade de performance e também a desejo da Microsoft. Saindo da arquitetura, a gente tem que mexer também um pouco no clock. O clock hoje dessa GPU do Xbox One X, ela vem 1172 MHz. A gente acredita que poderia subir um pouquinho para pelo menos 1200 MHz, aumentaria a velocidade de clock da GPU e melhoraria a performance em relação ao processamento gráfico também. Agora vamos falar um pouquinho de memória. O Xbox One X atual ele vem com 12 GB de memória GDDR5, com uma taxa de 384 bits de barramento. Isso proporciona o que? 326 GB de taxa de transferência, que impulsiona bastante a capacidade do console entregar resoluções de 4K nativo, mesmo a 30 FPS. Mas a gente precisa aumentar um pouco essa largura de banda. Por quê? Porque a gente agora está pensando em talvez entregar aí de 45 a 60 FPS nos jogos. Então a gente acredita que a Microsoft não deva mexer na arquitetura de memória. GDDR5 ainda é um custo-benefício interessante para um console. 384 bits de barramento também é uma ótima velocidade de transmissão entre a GPU e a memória. O que a gente acha que a Microsoft realmente iria fazer é aumentar de 12 para 16 GB de memória GDDR5. Isso daria um aumento considerativo de 434 GB de taxa de transferência, o suficiente, mesmo que apertado, para entregar os 4K 60 ou 45 60. Da parte de núcleos computacionais, a GPU embutida dentro do Xbox One X, ela possui 40 núcleos computacionais, responsáveis pelos 6 teraflops de performance dessa GPU. A gente tem que aumentar pelo menos para 8 teraflops para a gente conseguir aí dar uma estabilidade de FPS e subir dos 30 e tentar se manter em 60 ou no mínimo 45, como eu tenho falado. Então a gente acredita que vai passar de 40 para 54 unidades computacionais. Dessa forma, o Xbox One X evoluiria de 6 teraflops para 8.1 teraflops de performance e ajudaria a impulsionar muito esses 4K 60, 4K 50 ou 4K 45, 60. É importante a gente falar também que eu tô falando de uma variação de 45, 60, pode parecer muito, mas nós não vamos esquecer que a Microsoft
tem investido bastante na tecnologia FreeSync, que também já está vindo para os televisores e monitores gamers especializados em consoles. Dessa forma, uma taxa de 45 a 60 dentro de um range de 45 a 60 de uma televisão com FreeSync não seria perceptível. Vamos falar um pouquinho do disco agora. O Xbox One X ele possui um disco de 5.400 RPM com 1 TB de armazenamento. O TB de armazenamento é pouco, mas ainda dá para você utilizar. O grande problema são 5.400 RPM. É um disco extremamente lento em comparação ao disco de 7.200 RPM ou até mesmo um SSD. O problema é que não dá para embutir um SSD no console, porque o console é um custo-benefício. Então nós não pensamos em colocar um SSD. E também a Microsoft poderia querer utilizar aí um disco mais efetivo para até utilizar ele como estratégia de armazenamento de cache, ou seja, usar o cache para o processador, usar o cache para o próprio sistema operacional, livrar mais a memória para o uso dos jogos. Dessa forma ela precisaria de um disco mais rápido, mas não pode ser um SSD, porque o SSD é mais caro. Dessa maneira a gente acredita que o Scarlett Premium virá com um disco eMMC de 64 GB disponível apenas para o sistema operacional. O eMMC ele é superior a um disco mecânico de 5.400 RPM e até mesmo um de 7.200 RPM. No entanto, ele é inferior a um SSD. Ele seria o meio termo em relação custo-benefício. Ele consegue trafegar a taxas de até 400 megabits por segundo e deixaria a performance do console bem mais rápida no loading, pelo menos do sistema operacional. Os serviços também responderiam bem rápido e a Microsoft poderia até utilizar aí pelo menos 1 GB desse disco para aí um acesso de cache para GPU e CPU, deixando mais livre a memória para os jogos. Eu sei, mas 64 GB para jogos é impossível. Eu sei, então ele deverá continuar com um disco de 5.400 RPM para os jogos. Por quê? Porque ele precisa também pensar no custo. 5.400 RPM em larga escala pode dar aí alguns dólares de vantagem à Microsoft e diminuir o custo dele. Então os jogos ficariam como estão. Ok, toda essa tecnologia pode custar mais caro para o Xbox One, que vai ser lançado daqui a 2 ou 3 anos. Dessa forma a Microsoft deve reprimorar o seu projeto para suavizar o custo. Como já existe Game Pass e a Microsoft está trabalhando muito nas mídias digitais, dessa forma a gente descaracteriza que esse console virá com leitor de Blu-ray. Outra coisa que poderia reduzir o custo da linha Scarlett Premium seria retirar aquela porta HDMI input, ou seja, aquela porta HDMI que serve para você ligar o seu set box de televisão, que hoje em dia é utilizado por um número de pessoas, mas não é uma coisa que a galera usa muito, e a Microsoft provavelmente já se ligou nisso e deve retirar para suavizar o custo do console também. As outras funcionalidades do Xbox, como Wi-Fi, Ethernet, portas USB, entrada óptica para headsets e também para home theater, continuam e não devem ser modificadas. Ahá, se você ficou aqui é porque você gostou da informação e foi relevante para você, então compartilha, se inscreve e dá o like aí no vídeo. Outro recado importante é que hoje, às 8h30 da noite, daqui a pouquinho mesmo, eu vou estar lá no Insider Xbox fazendo uma participação lá com os caras sobre a E3 2018 do Xbox. O link tá na descrição, vai ser no Mixer lá na Xbox Brasil. Corre pra lá daqui a pouco. Agora, se você não é ligado em performance, quer jogar um game e tá afim de novidade que vai vir no mercado de forma bem baratinha, mas bem baratinha mesmo, quem sabe o projeto Scarlett pode trazer pra você uma novidade. Talvez a Microsoft esteja pensando em lançar o Scarlett Cloud. Exatamente, Scarlett Cloud seria como se fosse um console client para serviços em nuvem Azure da Microsoft, um serviço de computação em nuvem. Esse serviço de computação em nuvem ele fornece diversos serviços corporativos e também já está presente em servidores das grandes publishers que utilizam esse serviço para disponibilizar os seus serviços online de jogos. Pensando nisso, ela deve estar aprimorando e pensando no serviço de stream que vai impulsionar aí talvez um novo console, um console mais barato, com menos performance, mas que vai utilizar de todos os jogos que você teria no Scarlett Premium, uma forma mais barata, mas com menos performance. Então a gente teria um console com redução de especificações. Vamos lá então para o Scarlett Cloud. Se o novo Xbox poderia ter um semi-custom AMD de 6 núcleos Zen com 12 threads, a gente está falando que esse cara poderia ter o mesmo processador, só que com 4 núcleos e 8 threads, ou seja, 2 tarefas para cada núcleo, minimizando aí drasticamente o custo. Ele poderia atingir aí velocidades de até 2 ou 2.2 GHz, que seria mais do que suficiente como um cliente de stream. Da parte de GPU, ele poderia manter a mesma arquitetura CGN 4.0, mas provavelmente migraria também para 5.0, não por uma questão de custo, mas por uma questão de linha de produção. Afinal de contas, já está produzindo um produto com uma arquitetura e mantém a linha de produção, acaba diminuindo o custo de produção dos produtos. A parte do clock, ele não precisaria muito mais do que 1 GHz de clock, máximo 1.1 para entregar aí um cliente string, ou seja, ele não vai processar muita coisa dentro do seu sistema, então ele não precisa de muito processamento.
processador. No lado da memória, a gente acredita que 4 GB GDDR5 é mais do que suficiente. Poderia adotar 4 GB DDR4, no entanto a gente acredita também que esse console seja capaz de rodar jogos mais leves nativamente nele, sem o uso do stream, e também alguns jogos aí com resoluções mais baixas. Nesse caso, 4 GB de DDR5 já seria o suficiente, não para todos os jogos, mas para alguns jogos aí que seriam específicos para rodar nativamente nele. Quanto à parte dos núcleos computacionais, ao invés dos 54 núcleos computacionais presentes no Xbox One Premium Scarlett, que virá no futuro, esse provavelmente viria aí apenas de 6 a 8 núcleos computacionais, mais do que suficiente para rodar aí o processamento que foi gerado pela nuvem. HD de 500 GB, 5400 RPM ou um MMC de 32 GB, mais do que o suficiente para processar todo o trabalho. Mas a gente acredita que ele deve usar o HD porque ele também deve estar disponível para aplicativos, e aplicativos ocupam um peso no console. Assim como a versão anterior, e também por ser uma versão cloud, ele não vem com drive de Blu-ray 4K, também não vem com a entrada HDMI para set box de televisor, mas ele virá com as tecnologias FreeSync, e também ele virá com Ethernet de Gigabit, porque ele é o streaming, ele vem com Wi-Fi integrado igual o outro Xbox de 5 GHz e 2.4 GHz, possuirá entradas USB para dispositivos externos e também possuirá aí uma saída óptica para você ligar no seu home theater. Ok, mas acredito que você tenha ficado um pouco receoso quanto às especificações desse suposto linha cloud aqui, mas a gente vai explicar. Com essas especificações é mais do que suficiente para ele receber streaming de um servidor e também conseguir reproduzir conteúdos em 4K, conteúdos 4K, Netflix, filmes e tudo mais. No entanto, para jogos a gente acredita que ele vai receber aí um sinal de 1080 a 30 FPS. E o que ele é capaz de fazer com essas especificações? Ele é capaz de fazer um upscaling para 4K. Ele vai fazer um pequeno pós-processamento para quem já tiver com o televisor 4K, o que vai ser muita gente em 2020 ou 2021 também. Outra coisa também importante para falar é o serviço do Azure. Já que a gente está especulando, vamos especular o que poderia vir nesse cloud da Microsoft. Poderia vir da seguinte maneira: ao invés do que todo mundo acha que pode ser uma assinatura onde você vai ter inúmeros jogos parecidos com o Game Pass, eu duvido muito que isso aconteça. Pode até realmente ter uma assinatura e tenha alguns jogos nessa assinatura. No entanto, ela deve continuar com a mesma política que ela tem do Xbox One com o PC, ou seja, o Play Anywhere. Você compra uma licença de jogo. Por exemplo, você acabou de comprar Far Cry 5 e você tem o Scarlett Cloud. Você vai poder jogar ele via stream. Você tem a licença do jogo, você pagou o preço do jogo sem nenhuma modificação e você vai jogar ele streamado em 1080 a 30. Aí você cansou desse console e acabou adquirindo o Scarlett Premium Xbox. E aí agora você quer tudo a 4K 60, arregaçando na sua tela. Você já possui o jogo, é só você fazer o download e instalar. Ou seja, a política de compra de jogos deve permanecer a mesma, incluindo cloud e download. Uma coisa interessante da nuvem também, e o que descaracteriza um pouco esse produto, pelo menos agora, é que se isso for verdade, se a gente tiver certo quanto a essa projeção, qualquer dispositivo hoje Xbox poderá fazer o stream que esse cara tá fazendo, incluindo o FAT e também o S, o que seria ótimo, porque a vida desses consoles ia aumentar significativamente. Esse talvez seria aí o futuro da Microsoft, seria as apostas que nós aqui do canal Detonando Geek faríamos para esse projeto Scarlett. É óbvio, é claro, é lógico que isso daqui pode não existir, e isso daqui pode ser menor ou maior do que nós falamos. No entanto, é totalmente viável e de acordo com o que foi falado e com as tecnologias que estão emergindo para game, a gente acredita muito nas especificações que nós falamos. Baseado também que o Xbox One X hoje já é uma máquina extremamente potente e não precisaria evoluir muito mais do que ele é para já alcançar melhores resultados. Então você pode ver que a gente não colocou tanta bala nesse cara e a gente tirou muita bala desse cara aqui também. É óbvio, é claro, é lógico, tudo pode mudar, as configurações podem ser alteradas e isso daqui pode nem ser realidade. Mas a gente acredita muito nisso e a gente vai apostar nessa ideia até que saia especificações ou informações mais relevantes do projeto. E se você gostou desse vídeo, se identificou, pelo menos em teoria, o que poderia ser o novo Xbox One X e também um possível novo Xbox para cloud, deixe o seu like aqui no vídeo, participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.geek.com.br. Eu sou o Gotcose e até a próxima!